Vou comentar um pouco das minhas previsões do capítulo 321 de Blue Lock, rapaziada. 3-0 para o Japão contra a Nigéria, e ainda há esperanças para a Nigéria, porque esse capítulo eu acho que pode ter ligação com os jogadores da Nigéria. E por que eu falo isso? O Kuzo, em uns capítulos para trás, ele disse que a Nigéria, o Japão no caso, né, é o time mais forte que a Nigéria já enfrentou. E isso começa a levantar algumas coisas, porque tipo assim, eles são os atuais campeões do continente africano. Por mais que, beleza, no geral eu acredito que as seleções africanas não sejam lá grandes coisas, mas tradicionalmente, no futebol real, tem sempre um ou outro ali que se destaca, principalmente a seleção da Nigéria, tá? Hoje em dia nós temos Marrocos, Egito e tudo mais, mas a seleção da Nigéria também tradicionalmente é muito forte. No entanto, eu quero pontuar algumas coisas aqui que eu acho que pode ser, tá? Não foi dito no mangá em nenhum lugar nenhum. Quando a Nigéria vai para essa competição, esses jogadores da Nigéria, eles são novatos nesse tipo de competição. Eles talvez estão meio que encabeçando uma revolução no futebol nigeriano, assim como esses jogadores do Japão estão encabeçando uma evolução no futebol japonês. A questão, talvez, como essa revolução foi feita, porque acredito que com o sistema do projeto Blue Lock, todo o lance ali que o Ego colocou para esses moleques desde o capítulo 1 até hoje, coloca eles num patamar acima dos jogadores nigerianos. Os jogadores do Blue Lock chegam muito mais preparados para a Copa do que esses jogadores novatos da Nigéria. Os dois são novatos, os dois times, só que um veio mais preparado do que o outro. E talvez o título do próximo capítulo esteja ligado a Nigéria estar se tornando uma presa, no sentido de que, tipo assim, o fora do aquário deles é muito cruel. A Nigéria foi campeã dentro de um aquário onde tinha peixes ali pequenos e eles acabaram se tornando o maior peixe e vencendo. E aí o dono do aquário pega esse peixe que cresceu ali naquele ambiente e muda ele de lugar. Só que no novo lugar onde ele está, tem peixes de 2, 3, 4 vezes o tamanho. E aí a Nigéria não vai conseguir fazer nada, a não ser aceitar o que eles estão meio que vivendo. E essa aceitação pode ser boa para o Japão, tá? Não vou perder o foco aqui, já vou voltar nesse ponto aqui. Essa relentless, eu acho que chama, imparável, implacável, alguma coisa assim, pode estar ligado com a Nigéria, caracterizando o Japão como um time implacável. E por quê? Porque o Japão é um time que não deu chances nenhuma para a grande campeã africana jogar. E aí a Nigéria entende o Japão como implacável. Pode sim estar ligado ao Itoshi-Rin também? Pode sim estar ligado ao Itoshi-Rin, porque agora o que faltava para o Itoshi-Rin controlar e estar ali numa base que ele meio que aprendeu no Blue Lock, ele desenvolveu no Blue Lock, faltava só isso para ele controlar, para ele completar essa base. O Itoshi-Rin, ele agora controla o seu ego, ele não precisa mais ficar de linguinha de fora, completamente full focado ali no futebol dele. Não, ele mantém o raciocínio lógico mesmo naquele estado e ele consegue controlar, se tornando assim um jogador implacável, um jogador que apaga todas as suas fraquezas, otimiza muito os seus pontos fortes e se torna simplesmente um rolo compressor ali em campo. Outra coisa que eu quero pontuar aqui e que me chama bastante atenção é um pouco dos capítulos iniciais de Blue Lock. Capítulos iniciais eu digo lá nos primeiros capítulos mesmo, capítulo 2, 3, 4, onde quando tinha gols, a gente tinha vários gols por capítulo. Aquela página onde aparecia 3-0, 4-0, 5-0 e aparecia tudo de uma vez, numa página só. Eu acho que pode acontecer isso e o Japão aplicar uma goleada humilhante na Nigéria. 3-0 é goleada, mas 3-0 ainda é um placar ok, tá? Ainda que o jogo em si está contando pra gente que a Nigéria está sendo humilhada sem dó nem piedade, é um placar ok. Mas de qualquer forma, o Japão pode acabar fazendo até mais gols. Certamente, eu acredito que
dependendo de quem vai fazer o gol, eu acho que pode ter um destaque a mais. Por exemplo, o Bátira já fez um gol, ele marcar outro, tanto faz. Mas o Isaac, por exemplo, que não marcou ainda, ou outros jogadores que vierem do banco como o Bara ou o Shido marcarem, eles podem ter mais destaque. Ou até mesmo o próprio gol do Itoshirin, eles darem mais destaque ali para aquela besta implacável que o Itoshirin agora se torna, controlando o seu próprio ego. Muito interessante essa ideia, e agora eu quero voltar naquele fio ali de o porquê que a Nigéria entender toda a situação que eles estão e entender o que eles podem ou não fazer e como sobreviver nesse novo aquário grandão que o dono colocou eles, pode ser bom para o Japão. Eu não acho que a Nigéria vence a França não, tá? Mas a ideia também é a Nigéria atrapalhar a Inglaterra e deixar talvez o Japão tranquilo na classificação ali junto com a França, por exemplo. Ou até, quem sabe, a gente não sabe se a Inglaterra vai pontuar contra a França, né? E vai que o Japão vai para a última rodada precisando a todo custo vencer a Inglaterra, ou mais tranquilo, porque a Nigéria tirou o ponto da Inglaterra e só um resultado ruim vai tirar o Japão. A Nigéria, ela pode não conseguir responder nesse jogo, mas a partir dos próximos confrontos, onde a Nigéria já vai entender um pouco mais do que precisa ser feito e talvez até o método de treinamento seja diferente, a Nigéria pode apresentar ali talvez um jogo mais complicado, principalmente um jogo contra a própria Inglaterra, que pode ser ali talvez o adversário direto do Japão pro segundo lugar. Isso a gente tomando por base que a França vai ser a primeira, a França vai ser o favorito desse grupo e vai simplesmente atropelar todo mundo desse grupo. E aí a Inglaterra e o Japão fiquem ali beirando o segundo lugar, e certamente o jogo contra a Nigéria, que aparenta ser o saco de pancada do grupo, é o jogo que vai definir essa segunda posição. Se você conseguir pontuar e vencer o seu adversário direto, ou vencer a Nigéria e pontuar contra o seu adversário direto, e seu adversário direto não vencer a Nigéria, a gente pode ter aí um critério de desempate favorável para o Japão. E eu acho que todo esse aprendizado da galera da Nigéria para frente, para partidas contra a França e Inglaterra, pode ser bem útil. E é aquela parada, né? O Blue Lock, ele tem ali uma mentalidade e todos conseguem meio que sintonizarem com essa mentalidade. A Nigéria não. A Nigéria é o Onazi faz gol, ou senão ninguém mais faz. O Kuzo não faz, o Belo mesmo fala que não tem tantas capacidades de finalização igual o Onazi tem. Eu até brinquei essa questão dele não sabe finalizar, mas foi uma parada ali pra deixar o ar mais cômico. Não é que ele não sabe finalizar, rapaziada. Ele não tem a mesma capacidade de finalização do Onazi, e de fato ninguém ali tem, né? Até alguns jogadores do Blue Lock não conseguem finalizar o que o Onazi consegue finalizar. Mas certamente a gente pode esperar alguns desses caminhos aqui. Ou certamente eu posso ter errado tudo e ser outra coisa, né? Outra coisa que eu quero ver, até o Carlos, ele fala com a gente na live, inclusive o Carlos é o maior clubista aqui do canal, ele fala sobre as substituições, né? Que ele quer ver se são 3 ou 5 substituições. Porque quando o Blue Lock começou, se eu não me engano, a época do Blue Lock que ele começou a ser serializado, eram 3 substituições no futebol. Agora já são 5 substituições com 3 paradas. Eu quero muito ver como é que vai funcionar isso, como é que o Ego ele vai, no caso o Kaneshiro, vai usar isso dentro. Até no jogo contra o Sub-20 do Japão, foram permitidas 3 substituições apenas. Então tudo isso a gente precisa colocar ainda em pauta. E eu quero ver, afinal de contas o jogo já tá decidido, rapaziada. 3 a 0, assim, acabou, né? Vamos dar foco ali para outros jogadores? Ou se não, dá foco pra Nigéria de uma vez e bota eles pelo menos pra fazer um gol, né? Pra não ficar tão feio assim. Mentira, não bota não, que eu quero o Gagamaru passando limpo nesse jogo contra a Nigéria. Beleza? Rapaziada, comenta suas expectativas aí pro capítulo 321. E é nóis. Fui!